Olá, pessoal, tudo bem? E hoje nós vamos ver a nossa terceira aula de Fundamentos de Arqueologia e Pré-História no Brasil. Bom, hoje nós vamos ver a arqueologia e a pré-história, né? E para iniciar, né, para o nosso início de conversa, a gente vai ser introduzidos ao universo da arqueologia. Né? Então, o principal objetivo dessa aula é conhecer um pouco das descobertas da arqueologia, né, sobre as origens da presença do homem na Terra. Né? Então, a gente vai também falar sobre alguns dos importantes sítios arqueológicos e as suas descobertas, ok? Então, algumas perguntas não só perseguem o homem, mas o impulsionam a encontrar respostas, né? Qual é a origem do homem, né? De onde nós viemos e para onde nós vamos? Como fazemos para encontrar as respostas, né? Quais os caminhos, né? Então, os estudos arqueológicos estão na busca de encontrar essas respostas, né? As técnicas, os instrumentos de trabalho e as constantes pesquisas encontram, pouco a pouco, algumas peças de um quebra-cabeça que tem a idade e o tamanho do universo. Então, a gente vai conhecer um pouquinho dessas técnicas que fazem parte desse processo de busca por respostas, né? Então, o homem sempre buscou formas de conhecer suas origens, bem como entender as diferenças entre os seres humanos que habitam diferentes regiões do planeta. No decorrer dos séculos, várias foram as tentativas de encontrar alguma resposta satisfatória a esse questionamento humano, né? Embora as explicações e teorias acerca das origens da humanidade geravam conflitos e discussões, né? E embora muito se tenha descoberto através de pesquisas das mais diferentes áreas de pesquisa, do uso de várias tecnologias e dos avanços, a busca do homem por uma resposta continua. Então, o estudo da arqueologia, ela possui diferentes origens e o campo de atuação dos pesquisadores acabou por definir várias áreas de especialização. Por isso, nem sempre a preocupação da arqueologia está voltada para as origens do homem, né? Então, os autores propõem ao menos duas importantes distinções para as origens da arqueologia, né? A dos Estados Unidos e a europeia. Cada uma dessas tradições irá conhecer diferentes origens para o nascimento da arqueologia. Daí também os objetivos e objetos de estudo serem naturalmente diversos. Né? Então, no início do século XIX, os historiadores estadunidenses terão como objeto e tema de suas pesquisas e estudos a civilização ocidental e euro-americana. As outras culturas, no presente e no passado, em especial as ameríndias, era um objeto de estudo dos antropólogos. Né? A antropologia se consolidou, então, como uma área de estudos de linguística, etnologia e arqueologia. Cada uma dessas áreas com seus próprios objetos de pesquisa, cabendo à arqueologia o estudo dos vestígios dos índios mortos. Né? Então, no século XX, será marcado pelos avanços dos estudos em todas as áreas do saber, inclusive da antropologia, e, como consequência, também da arqueologia, que inclui em seus estudos a própria sociedade euro-americana. O estudo do mundo moderno pela arqueologia favorece o desenvolvimento da arqueologia histórica. Em meados do século XIX, a arqueologia clássica, voltada para o estudo das civilizações grega e romana da antiguidade, terá grande prestígio. Né? Então, suas origens foram a filologia e a história. A partir de então, surgirão outras áreas de pesquisa e estudo arqueológico, que na Europa estavam voltadas para as civilizações chamadas de clássicas. Daí os campos para a arqueologia egípcia, bíblica e mesopotâmica. Nos Estados Unidos, essas áreas de estudo permaneceram separadas pela arqueologia histórica. Os movimentos nacionalistas em vários países motivaram uma busca pelos primórdios das nacionalidades, assim como incentivaram o desenvolvimento de estudos arqueológicos, como no caso da arqueologia medieval europeia. Então, o século XIX será cenário de um interesse pelo passado mais remoto da humanidade, pois até a publicação de Charles Darwin, em 1859, da obra A Origem das Espécies, as origens estavam ligadas às explicações bíblicas, que atribuíam ao homem apenas alguns milhares de anos. Né? Então, os estudos irão procurar as origens da espécie humana em períodos cada vez mais remotos, e os instrumentos utilizados pelo homem, como a pedra, serão usados para datar os períodos históricos e estabelecer a pré-história e o surgimento da arqueologia pré-histórica. Então, essas duas tradições, também estadunidenses, né, e europeias,
permanecerão diferenciadas e suas influências serão percebidas também nos estudos da América Latina, com o predomínio da influência estadunidense. Então, dada a impossibilidade de recriar o mundo que existia milhões de anos atrás, bem como os grupos e relações sociais que existiam, os arqueólogos se apoiam no estudo dos resquícios da presença humana nas várias regiões do mundo para tentar encontrar respostas para as origens dos homens, né, do homem, né? Então, os artefatos se tornam importantes indicativos e mediadores não só da presença do homem, mas das relações sociais onde tal artefato foi produzido e apropriado. Segundo Fornari, sendo indicadores dessas relações, os restos materiais exigem uma leitura específica arqueológica das coisas que não devem ser tomadas como dados ou fatos ou informações em estado bruto, mas como algo a ser interpretado pelo arqueólogo. A possibilidade de interpretação desses indícios explica-se pelo fato de os artefatos serem produto do trabalho humano e, portanto, apresentarem necessariamente duas facetas: terem uma função primária, né, uma utilidade prática, e funções secundárias, simbólicas, né? Então, ao tratar desses mesmos artefatos como mediadores, Furnari afirma que eles atuam como direcionadores e mediadores das atividades humanas, enquanto parte de uma cultura material. Daí que o objeto se apresenta como meio de relação entre os indivíduos que vivem em sociedade, como forma peculiar de inter-relação, pois todo o relacionamento das pessoas com o mundo em que vivem passa pelos artefatos. Então, o arqueólogo acessa esses artefatos por meio do estudo dos vestígios materiais que chegaram até os dias atuais. As propecções e escavações são os meios para se alcançar os mais variados tipos de vestígios, que podem oferecer valiosas informações de como era a vida no passado. Os restos que atestam essa presença do homem na Terra são de diferentes tipos e entre os que mais se preservam, e daí a grande quantidade encontrada. Se encontra artefatos feitos de pedras, chamados de lítios. Eles são encontrados nas formas de ferramentas que podem ajudar a conhecer um pouco mais sobre as práticas e técnicas de caça, pesca e agricultura. Esses lítios oferecem as condições para elaborar as teorias a respeito das construções e dos terrenos onde foram instaladas aldeias e cidades. Também é possível encontrá-los na forma de esculturas que representam um papel simbólico ou artístico e que podem dizer algo tanto do ponto de vista artístico como estético dos homens que as constituíram, que as construíram, né? Então, a presença e os estudos com os vestígios de pedra estão, segundo Furnari, entre os mais importantes vestígios pré-históricos, tanto por acompanhar os homens por toda a sua milenar existência, quanto por se preservarem muito bem. Então, o homem também deixou sua marca ao cozer, né, o barro, né, cozinhar, para criar novos instrumentos ou utensílios, né. Os artefatos em cerâmica são, junto com os líticos, né, os fontes de informação sobre o homem pré-histórico. As variadas formas e técnicas, assim como os tipos de objetos cerâmicos encontrados, atestam a diversidade no domínio da técnica de cozer o barro. Ela foi desenvolvida mais tardiamente, por volta de 12.000 ou 13.000 antes do presente, né? Mas os autores acreditam que a fabricação de cerâmica pode ser muito mais antiga em um lugar do que no outro. Então, portanto, os artefatos de cerâmica encontrados em escavações podem nos informar sobre como as pessoas armazenavam produtos ou comiam, mas, em alguns casos, a forma e a decoração também podem nos dar indicações a respeito da simbologia e dos valores sociais adotados, segundo Furnari. Antes do presente, né? Então, antes do presente equivale a antes de 1950, que é como se costuma usar no estudo da pré-história. Essa data tem como referência a descoberta da datação por carbono 14, que foi em 1952. Outro material que pode ajudar a encontrar os vestígios do homem na Terra é o que ficou registrado em pinturas ou gravuras feitas nos mais diferentes materiais ou locais, né, nas paredes das cavernas, em vasos, em outras pedras. As pinturas, chamadas de rupestres, né, podem registrar as mais diferentes cenas e indicam elementos que podem ajudar na compreensão de como determinado grupo realizava suas tarefas cotidianas.
como a caça, a pesca ou a representação de figuras humanas. As pinturas nos diversos sítios arqueológicos constituem, em muitos casos, uma incógnita para os pesquisadores, pois os significados de muitos símbolos e sinais são, até hoje, desconhecidos. Então, os artefatos feitos com outros tipos de materiais, como ossos de animais, madeiras, entre outros, devido à dificuldade de preservação, embora difíceis de serem encontrados, são bastante importantes para a reconstrução dessa presença humana. Ainda segundo Furnari, o conjunto dessas informações resultantes de artefatos produzidos ou simplesmente utilizados pelo homem, bem como os locais que transformavam para habitar, é considerado a sua cultura material. Ainda são considerados como importantes fontes para os pesquisadores os restos de esqueletos humanos, uma vez que, analisados, podem oferecer informações como os tipos de doenças de indivíduos ou grupos de uma região, idade de óbito, características morfológicas, entre outros. As análises físico, química e genética ajudam a estabelecer a antiguidade do esqueleto e a qual grupo humano o indivíduo pertencia ou até mesmo o grau de parentesco um com os outros esqueletos, né? Então, o contexto de encontro do artefato pode trazer do artefato o contexto de encontro do artefato pode trazer outras informações quando são analisados, por exemplo, em torno de um sítio arqueológico onde estavam os vestígios antigos, seja num agrupamento de habitações, numa vila ou até mesmo numa determinada área de atividade, onde poderiam ser executadas tarefas como cozinhar, fabricar objetos, estocar alimentos, entre outros. Então, os vestígios de pequenas dimensões não escapam à análise do pesquisador, que muitas vezes só consegue observá-los ao microscópio ou com o auxílio de lupas. Até mesmo a variação na tonalidade do solo de um sítio arqueológico pode indicar a presença ou ausência de alguns elementos químicos ou geoquímicos, os materiais decompostos e as atividades ali realizadas. A arqueologia, em parceria com outras áreas do saber, tem conseguido importantes avanços tecnológicos, e a datação de artefatos por meio de técnicas de laboratório foi de fundamental importância. A datação por carbono 14 é um dos exemplos desses avanços, né? Porque, segundo Furnari, a datação por meio do carbono de material orgânico é feita a partir da quantidade de carbono 14 radioativo que contém o fóssil, a madeira carbonizada ou até mesmo os ossos encontrados. Esse método é empregado para datações até 70 mil anos. Os períodos mais longínquos se analisam também substâncias como urânio e potássio radioativos. Outra técnica de datação que vem sendo usada com bastante frequência atualmente é a de medir a quantidade de luz que os materiais inorgânicos, né, como a cerâmica, liberam ao serem aquecidos em aparelhos especiais. É chamada de termoluminescência, né? Todos os vestígios são encontrados nos chamados sítios arqueológicos. E agora vamos ver os principais sítios arqueológicos, né? Então, os vestígios que atestam a presença do homem na Terra se encontram em conjuntos que são denominados sítios arqueológicos. E estes podem conter materiais provenientes de apenas uma ocupação ou de várias delas. Os sítios arqueológicos, eles não são entidades isoladas, mas elementos dentro da ocupação de um território por uma população. Alguns deles refletem ocupações sazonais, enquanto outros correspondem a habitações de longa duração. Alguns mostram apenas atividades precisas e limitadas, como cemitérios, locais de extração de matéria-prima, ateliês de fabricação de instrumentos, locais de preservação de alimentos, entre outros. Enquanto outros guardam vestígios de atividades diversificadas. Uns evidenciam a exploração de zonas baixas, por exemplo, para a agricultura e a pesca, enquanto outros correspondem a um uso casual, tal como a caça, a coleta de determinadas plantas ou a realização de rituais. Cada sítio deve ser abordado de uma maneira específica, e nenhum deles apresenta uma visão completa da ocupação do território. Nesses sítios é aplicada uma das principais técnicas de trabalho dos arqueólogos, a escavação, que é realizada após um levantamento de informações acerca do terreno, das possíveis ocupações anteriores, por meio de fotos ou pinturas. Somente depois de identificados os vestígios e delimitada a área e a zona de escavação é que o trabalho de campo tem início. Então, as técnicas de escavação não são universalmente válidas, nem culturalmente neutras, e seus procedimentos podem ser divididos em dois amplos campos:
o desenterramento e a escavação estratigráfica, né? A Furnari afirma que o uso dessa ou daquela técnica se insere no conjunto de questões metodológicas que derivam do ponto de vista teórico e das escolhas políticas do arqueólogo. As técnicas são escolhidas tendo em vista as metas a serem alcançadas pelo pesquisador, uma vez que existem objetivos a serem satisfeitos com o trabalho. Portanto, o critério para a escolha de determinada técnica de escavação deve levar em conta a diversidade de objetivos implícitos em cada técnica específica. Então, desde o início do século XVIII, o trabalho de arqueólogos, nos seus mais diferentes estilos e técnicas, revelou ao mundo um grande número de sítios arqueológicos. Ainda nos dias atuais, durante os trabalhos de fundações para a abertura de estradas, construções de linhas subterrâneas de metrô ou na edificação de grandes obras, as escavações acabam por revelar vestígios arqueológicos que apontam para a presença humana no passado. Alguns desses sítios se tornam conhecidos internacionalmente e se convertem em importantes centros turísticos de visitação. Porém, tais atividades não impedem que os trabalhos de pesquisa arqueológicas tenham continuidade. Um dos primeiros sítios arqueológicos descobertos foi o de Pompeia, lá no século XVIII. A cidade ela foi encoberta pelas lavas do vulcão Vesúvio no ano 79 d.C. e, casualmente, um agricultor localizou os vestígios de um muro. Esse sítio continua sendo estudado até hoje. Ainda no século XVIII, os sítios da Ilha de Páscoa, né, que foi em 1772, né, que são formados por cabeças gigantescas em uma ilha no Oceano Pacífico, e o de Palenque, no México, no ano seguinte, foram descobertos. Esse último, por exemplo, de Palenque, traz os vestígios de uma cidade maia e até hoje é cenário de achados históricos. Fundamental para a decifração dos hieróglifos foi a descoberta por soldados de Napoleão em 1799 da Pedra de Roseta, né, lá no Egito. O povo de Lagoa Santa, em Minas Gerais, foi um dos maiores e mais importantes sítios arqueológicos do Brasil, desde a sua descoberta em 1843 pelo arqueólogo dinamarquês Peter Land. Né? No Amapá, será, por exemplo, descoberto o sítio arqueológico de Calçoene, que ganhará destaque pelo seu conjunto de megalitos e peças variadas. Então, o século seguinte, no século XIX, será rico em descobertas arqueológicas que oferecem ao mundo novas e significativas informações sobre o passado da humanidade. Machu Picchu, né, em 1911, né, e suas características únicas, em 1983, ele será tombado, por exemplo, pela Unesco como Patrimônio Mundial. A descoberta da tumba de Tutankhamon no Egito, que foi em 1922, por Howard Carter, será um dos maiores achados arqueológicos. A arqueologia bíblica terá acesso, por meio da descoberta acidental de um agricultor, a uma série de documentos com textos bíblicos e apócrifos, né, nas cavernas da Judéia, né, os manuscritos do Mar Morto, que foi descoberto em 1947. E na Turquia serão descobertos dois importantes sítios arqueológicos, de Katarhuyuk, né, em 1958, né, e os de Göbekli Tepe, né, em 1960. Os trabalhos da arqueóloga Nied Guidon, no Piauí, levaram à descoberta, em 1979, do maior número de pinturas rupestres do mundo, com mais de 1.000 sítios arqueológicos no atual Parque Nacional da Capivari. O mais famoso é o da Pedra Furada. Entretanto, o sítio mais antigo de pinturas rupestres do mundo é o de Altamira, lá na Espanha. As pesquisas nos vários sítios do Brasil prosseguem. Em 1998, o crânio encontrado no sítio de Lagoa Santa é considerado como o mais antigo do continente americano. Luzia põe o Brasil na cena da arqueologia mundial. Em 1974, o mundo irá conhecer um verdadeiro exército chinês composto por 8.000 soldados feitos de terracota, né, que são os guerreiros de Xi'an, que estavam em funerárias construídas no governo do primeiro imperador da China, o Li Xinguang, né, que foi de 246 a 221 a.C. O século seguinte continuará sendo descobertas pelo mundo. As pinturas rupestres na Somália, as mais antigas pinturas a óleo no Afeganistão, as novas pirâmides no Egito e submarinos em mares brasileiros. Então, o campo de contribuição da arqueologia abarca todas as áreas do conhecimento humano, uma vez que as pesquisas podem ser realizadas nos mais diferentes meios,
bíblico, histórico, industrial, do lixo subaquático e marinho, da zooarqueologia, da etnoarqueologia, entre outros, né? Então, muitos arqueólogos já chamavam a atenção para a importância das descobertas arqueológicas, uma vez que os sítios se tornam verdadeiros museus a céu aberto, né? Os lugares são modificados pela presença de pessoas com diferentes objetivos, profissionais, técnicos, auxiliares, visitantes, entre outros. A criação de uma identidade nacional, em muitos casos, é alcançada com o trabalho da arqueologia. E, nesse sentido, o poder dominante do Estado impera sobre os técnicos. Em alguns estados, as ruínas de antigas edificações servem como um comprovante da pertença a uma determinada etnia ou nação. Muitos interesses envolvem as pesquisas. Funari cita os exemplos de Israel e da Rússia, que procuram, por meio da comprovação de suas origens, legitimar a ocupação de certos territórios. Em ambos os casos, a arqueologia é posta a serviço dos interesses do Estado. Portanto, o uso da arqueologia pode ser feito tanto por grupos dominantes, como meio de encontrar justificativas para a manutenção e exercício do poder, quanto pelos grupos subalternos, na luta por seus direitos ou para criticar as injustiças e as opressões sociais. Existem casos que a arqueologia é chamada para estudar as relações de gênero no passado e no presente, bem como as questões étnico-raciais. Esses campos de atuação política e ideológica estão intimamente ligados com o trabalho do profissional. Portanto, os impactos e as intervenções da arqueologia não se resumem aos monumentos, mas também envolvem a dimensão de poder, político, econômico e acadêmico. Daí a otimista opinião de Furnari sobre o futuro da arqueologia, que a disciplina, surgida originalmente em um contexto imperialista como uma arma de opressão, para usar uma expressão forte do arqueólogo peruano Luiz Lumbreras, hoje mudou muito e tem servido para o pensamento crítico, para a diminuição das desigualdades e para o respeito à diversidade étnica e cultural. Se concordarmos com Lumbreras, podemos dizer que hoje a arqueologia pode ser uma arma de libertação. Eu vou deixar para vocês um documentário espanhol de arte rupestre na descrição desse link. É um documentário de 50 minutos, tá bom? E é isso, né? Então a gente volta na próxima semana com mais um conteúdo de Fundamentos da Arqueologia e Pré-História do Brasil. Nossa quarta aula, que vai ser a pré-história na América. Até lá!